alguma vez foi manipulado e só percebeu isso quando era tarde demais? Existem muitas formas de manipulação. Nesse vídeo eu vou te ensinar a resistir a 6 gatilhos mentais que podem ser usados de forma antiética e indevida para te manipular. Se você acha que esse conhecimento deve ser compartilhado, já dê o seu like aí, já dê o seu gostei, pois assim o algoritmo do YouTube faz com que esse vídeo chegue a mais gente. Você pode estar ajudando alguém a não ser enganado. Meu nome é Carlos Sampaio e eu sou um especialista em programação neurolinguística e aqui no canal você encontra a tecnologia de ponta em persuasão e influência usando PNL, a programação neurolinguística e neurociência. Dado o recado, vamos ao assunto. Gatilhos mentais são atalhos que o nosso cérebro toma quando ele tem que decidir, e que geralmente despertam determinadas emoções inconscientes que nos levam a determinado curso de ação, uma decisão. Talvez a obra mais conhecida que fala sobre o assunto é um livro ainda dos anos 80, reeditado em 2001, do psicólogo e professor Robert Cialdini, em que ele trata de 6 gatilhos que ele chama de princípios. Esses gatilhos são normalmente usados para persuadir consumidores a comprar produtos, eleitores a apoiar determinados candidatos, gestores a tomar determinadas decisões. Isso, até certo ponto, normal, pois o cérebro funciona assim. E persuasão, nada contra, é quando você chama atenção para algo que possa ser benéfico para a pessoa persuadida e ela simplesmente não está enxergando naquele momento. O problema é quando esses gatilhos são usados para manipular pessoas. O que é manipular? É conduzi-las a decisões que beneficiam somente a pessoa que está manipulando, pouco se importando com os interesses da pessoa aí manipulada. Mas então, como você pode se defender desse uso manipulatório desses gatilhos mentais? E para responder isso, eu vou recorrer ao livro Armas da Persuasão, a que eu me referi há um pouquinho, e a minha experiência com programação neurolinguística. O primeiro desses gatilhos é o gatilho da reciprocidade. Ele acontece quando você sente o desejo de retribuir de alguma forma outra coisa, a outra pessoa, uma coisa que outra pessoa te fez. Ele é muito usado, você conhece, ele é tradicional. Por exemplo, as amostras grátis que você recebe por empresas. Ele foi popularizado recentemente como o princípio do inbound marketing, em que você fornece conteúdo para depois vender. A pessoa fica grata para você e depois compra de você. Um exemplo de uso manipulatório desses gatilhos, aí já é manipulatório, são as abordagens de assinatura de revistas em aeroportos. Você já deve ter visto isso. Tudo começa com você te oferece um brinde, uma mala, se você tiver uma bandeira de um cartão de crédito. Aí você aceita a mala. E quando você escolhe a mala, tudo muda. No final, a pessoa está com uma assinatura anual de uma revista e uma grande dor de cabeça para cancelar essa assinatura. A melhor defesa contra essas pressões da reciprocidade, para obter nosso consentimento, não é rejeitar tudo, eu vou rejeitar tudo que oferece para mim que pode estar manipulado. Você pode aceitar essas ofertas, mas ficar em estado de alerta para conseguir identificar se aquele presente é um presente mesmo ou um truque. E aí, se for um truque, você reenquadra como algo que não merece gratidão. Daí, com o gatilho desarmado, você decide se aquilo lhe convém ou não, porque até pode lhe convir. O exemplo que eu dei também utiliza o próximo gatilho, que é o gatilho do compromisso e coerência. Na realidade, são 2 gatilhos aí combinados. Esse gatilho consiste em que depois que você faz uma opção, depois que a gente toma uma posição, a gente tem uma pressão interna exigindo que a gente se comporte de acordo com aquele compromisso, que a gente seja coerente. Essas pressões fazem a gente reagir da maneira que a gente justifica nossas decisões anteriores e a gente fica bem com isso. No exemplo que eu dei, voltando ao exemplo, a pessoa assumiu um compromisso ao escolher a mala. Isso fortaleceu o processo manipulatório para a assinatura da revista. Para reconhecer e resistir à influência indevida desse gatilho de coerência nas nossas decisões, a gente tem que ouvir os sinais oriundos do nosso corpo. Geralmente você sente alguma coisa aqui quando você não quer fazer, geralmente no estômago, ou aqui no peito. Você percebe isso quando o compromisso, você se sente pressionado com um pedido que, na verdade, você não quer satisfazer. E aí você faz uma pergunta. Sabendo o que eu sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, eu assumiria esse compromisso? Isso vai me fazer bem?
você começa a se questionar. Então, o melhor, né, é explicar ao solicitante que você não está confortável com aquilo e gentilmente você recusar, talvez numa outra ocasião. Próximo gatilho, aprovação social ou conformidade social. É a tendência que temos de observar e seguir o comportamento da maioria. As pessoas usam isso para decidir em que acreditar ou como agir nas situações, observam o que as outras pessoas estão fazendo, acreditando que a maioria está certa. Por exemplo, você chega a uma rua com dois restaurantes. Um está cheio e outro está vazio. Onde que você vai? Você tende a preferir o mais cheio, porque acha que o vazio tem alguma coisa, se todo mundo está indo naquele, é porque ele é bom. Esse gatilho também pode ser utilizado para te manipular. Quer um exemplo? Há um tempo atrás havia comerciais de margarina, com várias pessoas dizendo que elas estavam se cuidando, que a margarina era muito mais saudável que a manteiga. Então, com base no que todo mundo estava fazendo, se cuidando, você vai e faz também. Compra margarina. Pois é, essas pessoas estavam erradas e induziram, né, outras pessoas a consumir um alimento ruim para a saúde. O que fazer nesse caso? A primeira coisa é fazer sempre alguns questionamentos. Como eu sei que isso é verdade? Quem me garante que essas pessoas estão certas? Que outras informações eu preciso para tomar minha decisão? E por último, lembre sempre que a humanidade já pensou que a Terra era plana, e nem por isso era plana. Você não precisa seguir a maioria. Gatilho da afeição. Se baseia no fato de que é mais fácil as pessoas dizerem sim quando elas conhecem ou gostam de uma outra pessoa. Isso é diferente, pois você pode nem conhecer a pessoa direito e gostar dela. Por exemplo, você gosta de um artista, você não conhece ele, mas eu gosto dele. E aí é o perigo. O uso manipulatório, né, desse gatilho é quando, por exemplo, vou dar um exemplo saindo do comércio. Um grupo político cria um discurso, nós contra eles. Aí você se afeiçoa ao candidato, aquele político do seu grupo, né? Porque ele é gente como a gente, você sente que ele é próximo a você, ele é simpático, fala bem, você passa a aceitar os atos daquele candidato ou daquele político, porque você se afeiçoa a ele como um amigo, é como se você conhecesse ele, alguém que você confia. Se você parasse para prestar atenção, você perceberia que nem sempre as atitudes são ao seu favor. E como eu faço? Qual é a estratégia? Como é que faz para resistir a isso? Sempre se pergunta: eu gosto dessa pessoa? Se a resposta for sim, se você gostar, se coloca um estado mais neutro. Opa, posso estar com gatilho aí. Separa fatos da pessoa e pergunta se isso é interessante para você. Nesse caso aí da política, imagina, por exemplo, que um político rival está fazendo a mesma coisa e se pergunte: eu aprovaria isso? Ainda acho correto? Isso é bom para mim? Se a resposta for não, você tem que separar os fatos da pessoa. Gatilho da autoridade. As pessoas tendem a acreditar, né, obedecer autoridades. Esse gatilho está baseado nisso. Essa tendência ela é fortalecida desde muito cedo, é visto como algo correto, tem vantagens para a pessoa, porque as autoridades, seguir o que as autoridades dizem, geralmente é benéfico, porque elas têm conhecimento, porque elas têm sabedoria, porque elas têm poder. Agora, isso tem uso indevido. Por exemplo, quando você vê uma publicação no WhatsApp de alguma autoridade, médico, doutor, PhD em alguma coisa, assim, manifestando uma opinião fora da área dele, ou até pior, até na área dele, mas não dá para conferir se aquele médico nem existe, ou se aquela é a especialidade dele. Você acaba não conferindo e confiando naquela opinião. Não, agora vemos uma opinião confiável, aqui você vai e embarca. Como é que se defende dos efeitos maléficos dessa influência da autoridade? Duas perguntas. Essa pessoa é um especialista mesmo? A gente tem certeza que esse especialista é honesto, ele não tem alguma coisa por trás? Então, se desvia dos símbolos e se conduz para as provas da posição de autoridade, se ela é uma autoridade mesmo. E também, será que esses conhecimentos tão bem direcionados são confiáveis, estão ao seu favor? E por último, é o gatilho da escassez, que é quanto maior o nível de dificuldade de algo, maior você deseja aquela coisa. O nome escassez. É a dor de não conseguir algo. Esse gatilho baseia na dor de não conseguir alguma coisa. Esse gatilho é usado de forma manipulatória, por exemplo, quando você está comprando um carro,
você manifesta o interesse, mas eu preciso de um tempo para pensar melhor. Então, do nada, magicamente, aparece outro interessado nesse mesmo carro. Aí o vendedor para, diz que tem uma pessoa na frente dele e que é um cliente interessado, que é você, e tem preferência. Não precisa dizer mais nada. O gatilho já foi acionado. Se está uma dor, pô, mas se eu não ficar, ele vai ficar. Isso é manipulação. Esse gatilho ele desperta um estado emocional que dificulta o pensamento racional. E para resistir, você tem que quebrar o estado. Por exemplo, peça para o banheiro. Ah, dá licença, eu vou aqui ao banheiro. Né? Você facilita, você interrompe aquele estado que vai te levar à compra. Ok, saiu dali, quebrou o estado, inspira normalmente e respira o mais lentamente possível para tirar a ansiedade. E começa a pensar, o que pior pode acontecer? Ou seja, se você perder a compra, o que pior pode acontecer? Será que não vai aparecer outra melhor? Será que você tem dados suficientes para decidir? E ainda, a possibilidade do carro estar disponível amanhã, da outra pessoa não comprar. Se você tiver uma crença no destino, se aquele carro for meu, ele vai estar aqui amanhã. É melhor ainda te segura mais ainda o impulso. Você não precisa se fiar, não precisa ser refém dos gatilhos mentais. É possível resistir a eles. E se você já conseguiu resistir, conte aqui embaixo nos comentários como você fez, outras formas que você fez para resistir. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, porque você pode evitar que alguém seja manipulado. Eu vejo você num próximo vídeo e tchau!